Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso completo de mixagem e masterização. Na prática, hoje a gente vai falar mais sobre reverb. Eu vou mostrar para vocês como calcular o tempo de reverb, os parâmetros do reverb também, tudo isso nesse vídeo e na prática também, tanto a teoria quanto na prática. Então, a ideia nesse vídeo, a partir desse vídeo você vai saber como colocar o tempo certo do reverb em sua música, né? Cada BPM diferente vai ter um reverb diferente. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Você que é novo, já seja bem-vindo ao canal, né? Se inscreva, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha, cheque seu sininho e like, porque amanhã continua o curso e a gente vai depois ver cada um dos instrumentos, o reverb de cada um dos instrumentos. Seja bem-vindo ao canal, vamos lá ver um pouco do conceito de reverb a partir de agora. Então vou trazer para vocês essa definição que é muito importante para a gente entender os parâmetros, inclusive, de um reverb, né? Então, o que é um reverb? Para a gente relembrar o que a gente já viu, tá? A reverberação é chamado de reverb ou é reverb, você pode encontrar também, tá? Em acústica, é uma persistência do som após a produção do som. Então, o som continua existindo após sua produção, ele vai se repetindo, ok? Uma reverberação ela é criada quando um som ou sinal é refletido, causando inúmeras reflexões e acumulando e decaindo quando o som é absorvido pelas paredes do ambiente, superfície de objetos no espaço, tá? Pode incluir móveis, cortinas, pessoas que estão ali. Isso é o reverb type, tá? Então, o seu espaço, aonde você está, a sua sala, a sala de concerto, por exemplo, uma igreja, um galpão vazio, tudo isso é o tipo do reverb type, ok? Isso é mais perceptível quando uma fonte de som, né? Os reflexos continuam e sua amplitude vai diminuindo. Então, conforme você vai sendo absorvida essa energia pelo ambiente, também o volume, né? O ganho desse sinal vai reduzindo, tá? Até que chegue no zero. Isso é chamado de decay time. É o tempo, né, para o som e até ele se finalizar, acabar toda a energia dele. Legal? Então esse parâmetro é importante. Decay time é exatamente isso, tá? O tempo para o som se extinguir. O tempo para início do reverb, entre a nota principal, o som principal e o reverb ser sentido, é chamado de pré-delay. Legal? Vamos continuar a partir daqui então. Então, por que adicionar um reverb? Por que você vai utilizar um reverb em sua gravação? Primeiro, para adicionar ambiente em sua gravação. Se você fez uma gravação em estúdio, o estúdio é tratado acusticamente para eliminar a reverberação. Então, você vai querer voltar ao estúdio, uma sala, né? Uma sala de concerto. Então, a criação dessa ambiência é feita através do reverb, tá? Outro item, mudar algumas características sonoras dos próprios instrumentos. Eu tenho uma caixa de bateria, por exemplo, eu quero que ela ressoe mais, eu quero que ela tome mais espaço na minha gravação, então eu mudo algumas características sonoras, tá? Tanto porque o reverb também causa isso, porque a frequência principal ela vai ser repetida várias vezes, tá? Terceiro, fazer o áudio soar maior e mais amplo, tanto espacialmente quanto dimensionalmente. Então o som vai soar maior, você vai ouvir esse som, né, de uma forma diferente, tá? Ressoando em uma sala, em um palco de show, em algum local. Você pode situar, né, uma localização realmente no som. Mesmo que tenha sido gravado em estúdio, você consegue simular um palco, simular uma igreja, simular um ambiente maior. E também o reverb também é usado para colar a faixa, a mixagem. Então, com o reverb certo, você encaixa melhor, né, essa gravação na sua mixagem final. Você cola essa faixa desse instrumento mais na música, ela fica mais glue nessa sua mixagem. Então esses são os itens, né? Recordando, então, primeiro, adicionar ambiência, mudar características sonoras, fazer o áudio soar maior e mais amplo e colar a faixa à mixagem. Ou soltar, né? Se você tiver muito, um vocal, por exemplo, que ele está muito para dentro da música, né? Você pode deixar ele mais em destaque, ajustando o reverb dele. O reverb, falar um pouquinho para a gente recordar, né? Tem um vídeo só sobre isso. Tipos de reverb, né? O reverb type. Então, o primeiro ponto a se situar no reverb é o tipo do reverb. É o ambiente que você tem, né? Então, você vai ter o room, que é uma sala.
Então você vai ter esse reverb simulando uma sala mesmo. Então você tem essa percepção de um ambiente, né? Uma sala normal. Tá? Você vai ter o hall, que seria já um hall de concerto mesmo, tá? Então é um ambiente maior que o room, bem maior, tá? Você vai ter o chamber, que seria uma câmara, reverb de câmara, um local mais fechado, um lugar um pouquinho menor, né? Você vai ter o plate também, o plate a gente falou um pouquinho, inclusive, né, do uso dele, no vídeo anterior mostramos bastante sobre plate, né? Que é um tipo de reverb também bastante utilizado. Spring reverb também, alguns tipos. E temos alguns outros, inclusive artificiais, feitos por software. Então, existem alguns tipos. Os principais mesmo que você vai encontrar são esses 5 mesmo: room, hall, chamber, plate e spring. E tem os outros, tem vários outros tipos, né? Mas esses são os mais utilizados aí na música pop, rock, mundiais, né? Outra coisa também, o tamanho do ambiente. Então, é outro parâmetro importante, que é o size. Então, quanto maior a sua sala, né, maior é o seu size. Então você pode ter uma sala muito grande ou uma sala mais reduzida. E tudo isso implica também, né, no algoritmo do reverb em software, tá? E no mundo real, nas dimensões da sala, você vai ter também o sinal chegando em uma parede, refletindo e voltando, né? Por isso que é o tratamento acústico em estúdios, justamente para eliminar essa reverberação. Mas no reverb a gente volta essa reverberação ao ambiente, tá? Agora a gente vai falar dos parâmetros do reverb. São 2 parâmetros principais que você tem que conhecer bem, tá? Então a gente já falou que dependendo do tipo do reverb vai ter ambiência, o size, né, o tamanho da sala. E agora a gente entra em 2 parâmetros muito importantes. O decay, tá? O decay é a quantidade de tempo para que todas as reflexões ficarem sem energia e pararem. Então, o decay time é exatamente isso, quando o som cessa totalmente. Quanto tempo ele fica ainda batendo e voltando nas paredes do ambiente, né? Até o seu decaimento ou enfraquecimento, tá? Então, quando você vê decay, decaimento ou enfraquecimento. Então lembre bem desse nome, né? Decay é até ele parar totalmente, ele enfraquecer totalmente, ok? E daí vamos ter o pré-delay também. Então é o pré-atraso, então é a quantidade de tempo entre o som seco, o som original, né, e o início audível das reflexões, tá? Chamado early reflections, tá? Reflections são as primeiras reflexões do som, tá? A cauda da reverberação, o tail, né? Então, o ajuste no pré-delay, ele vai trazer mais clareza também à sua mix, tá? Então, esses parâmetros são muito importantes você conhecer, né? Primeiro, o decay é o tempo até se cessar totalmente a reverberação, né? O sinal terminar totalmente, e o pré-delay, né? E esse atraso até começar a primeira reflexão do som, e a partir daí ele continua, tá? Então, o decay é quanto tempo vai durar até o final, e o pré-delay é o tempo de início das reflexões. Lembrando que o ambiente, o tamanho do ambiente também são parâmetros que influenciam, né, como essas reflexões vão ocorrer no reverb. Agora eu vou mostrar para vocês um parâmetro importante na mixagem, que é como você calcular o decay time com base no BPM da música. Por que isso? O decay vai ser o tempo para o som se extinguir, né? A reverberação terminar. Então, se você tiver uma reverberação que ela comece a ocorrer e a nova batida ocorrer, exemplo, uma caixa de bateria, vai ter o som dela e a reverberação. Eu não posso deixar a reverberação durar mais do que a próxima caixa, senão eu começo a embolar o som, né? Então eu quero que ela tenha uma reverberação, mas ela finalize antes da próxima caixa, tá? Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Então o que você vai fazer? Falando um pouquinho, né? 1 segundo tem 1000 milissegundos, ok? Então, em 1 segundo eu tenho 1000 milissegundos. Assim como em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros, ok? 1 segundo, 1000 milissegundos. Então, em 1 minuto eu vou ter 60 segundos, portanto, né? Em 60 segundos eu tenho 60.000 milissegundos. Então, esse número é importante, tá? Em 1 minuto, né? Você tem 60.000 milissegundos, ok? Tá? Vamos continuar a partir daqui. Então, vamos falar disso. Então, uma música em 120 BPM, ok? 120 batidas por minuto, tá? Ela executa 120 batidas em 600.000 milissegundos.
Faz um print da tela para você depois ter isso para você, que é interessante, tá? Então, como você calcula, né, o tempo do decay? Você divide 60.000 pelo BPM da música. Então 60.000 dividido por 120 BPM dá 500 milissegundos ou meio segundo, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma música 120 BPM, você a cada meio segundo, né, você vai ter um som ocorrendo normalmente ali. No caso, uma caixa de bateria 120 BPM, ela vai tocar normalmente, né, se for uma caixa por compasso, uma vez a cada meio segundo, ok? Conforme eu vou deixando a música mais lenta, né, ela vai ocorrer uma vez por segundo, se ela tiver a 60 BPMs, tá? Vou colocar uma formulinha para vocês. Então, uma fórmula simples, tá? Calcular o decay time com base no BPM. Você divide 60.000 pelo BPM da música e você vai ter o decay time, tá? Lembrando que a gente está falando em milissegundos, então 500 milissegundos é meio segundo, ok? Se você tiver 1.000 milissegundos é 1 segundo, ok? Então uma formulinha aí com exemplo embaixo, ó, 60.000 dividido por 120 BPM, né? Dá 500 milissegundos. Então o som, ele tem que durar no máximo meio segundo até o outro som existir, tá? Legal? Então isso já fica aí um primeiro parâmetro. Eu vou trazer uns exemplos de alguns BPMs para vocês terem uma referência também nesse vídeo. Então, alguns exemplos, tá? No caso, uma música a 90 BPMs, né? Um decay time de 667, a 100 BPMs, o decay time de 600, a 110, o decay time de 545, a 120 de 500, que a gente já viu, é meio segundo, né? A 130, 461. Resumindo, quanto mais rápido, né, for o BPM da música, menor o tempo entre um som e outro, né? Então uma caixa de bateria, ela vai tocar mais rápido, então o decay time tem que ser menor, ok? Basicamente é isso, para como calcular o decay time. Agora a gente vai ver um pouquinho na prática isso, agora na prática. Lembrando também, tá, que esse número que eu tô passando, ele é um compasso 4x4, tá? Ok? Você vai ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e repetindo esse 1, tá? Você vai ter exatamente o som soando e ainda com um compasso 4x4. Caso você tenha um compasso 3x4, você faz uma proporção, tá? Para esse número, ok? Então, estamos trabalhando aí no compasso 4x4 e no BPM, nesses BPMs. Se você tiver 2x4, é metade, né? O som vai soar em metade desse tempo, ok? Perfeito? Uma nota, por exemplo, com ponto, se tiver uma nota que em vez de valer ela valer 1,5, você vai ter que fazer a proporção também, sempre aqui, tá? Eu vou colocar também um link nos comentários com uma calculadora de BPM também para vocês. Assim vocês podem usar até uma calculadora adicional, algumas calculadoras, né? Para que faz esse cálculo já para você, para ganhar tempo. Mas basicamente isso é importante, tá? Compasso 4x4, baseado em um BPM. Vamos falar um pouco agora na prática, né? Como trabalhar com reverbs. Eu vou citar um exemplo de uma caixa de bateria. Nesse vídeo, depois, eu vou fazer um vídeo para cada instrumento, tá? Com reverb para cada um deles. Então, vamos lá. Primeiro item. O reverb, normalmente, você vai trabalhar em canais auxiliares, em bus, ok? No canal principal, raramente você vai jogar o reverb direto no canal principal. Você vai, sim, jogar num barramento ou num bus. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um barramento, ok? Estéreo, nesse caso eu tô aplicando em estéreo, no meu canal de bateria, um novo barramento, tá? E a gente começa, novo barramento estéreo, perfeito? O reverb. E nesse barramento, ok? Eu vou jogar o meu sinal, perfeito? Barramento F, aqui, ó, ok? Daí eu vou passar parte do meu sinal por reverb. Então, vamos lá. Aqui eu estou usando o Cakewalk, né, que é gratuito para vocês terem, mas qualquer DAW é o mesmo processo, tá? Então eu vou lá, vou olhar meu barramento F, que é o barramento meu do reverb, e a gente vai começar a partir daqui. Esse barramento vai ser do reverb, perfeito? E a gente vai inserir no channel strip dele o reverb. O Cakewalk, ele traz dois reverbs, tá? A gente vai usar esses sonitos reverb agora. Depois eu vou mostrar esse preverb também do Cakewalk, que é bem interessante. Vamos lá. Então eu estou inserindo esse reverb aqui, perfeito? Já está no meu channel strip.
Perfeito? Eu só vou habilitar a passagem aqui e vou desabilitar qualquer coisa adicional. Tá tudo desabilitado, perfeito. Vamos lá. Então, aqui a gente vai ter o reverb. Esse é um dos reverbs, perfeito? Você vai ter, primeiro item aqui, ó, o bypass, ok? O undo, para você desfazer, setup A e B, você pode trabalhar dois setups para comparar. O reset, tá? E alguns presets que vêm com ele. Depois a gente vai ver alguns aqui, tá? Alguns presets dele, de ambientes e de instrumentos também. Daí o que a gente vai ter? A gente vai ter primeiro o input, né? Você vai ter um mute aqui, caso você queira mutar ele, e aqui o nível de entrada para ele, ok? Nível de entrada do reverb. No reverb, a gente vai, o reverb, ele pode trabalhar com o low cut ou um high cut. Então, ele vai somente atuar, você pode configurar ele para somente atuar em uma faixa de frequências, tá? Ok? Aqui no caso, ele veio por default um low cut em 75, tá? E um high cut em 4000. Tá, então ele está atuando nessa faixa de frequências específica. Por que isso? Algumas frequências, a reverberação acaba embolando demais. Então você pode ter algumas sugestões para alguns instrumentos, você fazer corte mesmo, né? Aplicar o reverb somente numa faixa específica do áudio. Aqui o pré-delay, que a gente falou um pouquinho do parâmetro, que é importante, né? É o tempo onde o reverb vai começar a atuar, ok? O ajuste certo do pré-delay vai te dar um pouco mais de melhoria na clareza do seu som, inclusive, tá? O zero, ele vai começar a atuar imediatamente junto com o som, ok? No caso, você aumentando o pré-delay, você vai ter um tempo adicional, né? Para que ele comece a atuar. Vai até 250 milissegundos ou um quarto de segundo, tá? Que é 0,25 segundos, aqui é o máximo dele, tá? Perfeito? E sempre depende também do seu BPM. Uma música muito rápida, né? É bom você ajustar. A gente vai ver, já viu como calcular, depois a gente vai ver exemplos práticos ainda. Tá? Aqui o room size, então aqui é o tamanho da sala, né? Salas maiores e salas menores. Sala super pequena e salas. Então ele traz em 50, vou manter o original, tá? Difusão é quanto esse som vai se propagar na sala, né? Quanto as paredes vão absorver ou refletir o som. Legal? Tá? O pré-delay, a primeira reflexão é o Early Reflections, tá? Caso você tenha algum para configurar que tenha Early Reflections, as primeiras reflexões, a primeira reflexão, tá? Aqui um Bass Multiplier, é um parâmetro que vem com ele, tá? É específico desse, normalmente você não vai encontrar isso. Crossover, tá? Aqui também configuração. Decay Time, aqui que é o ponto nosso, né? Decay Time 1.5 segundos, significa 1 segundo e meio, tá? Ok? Ou 1500 milissegundos, tá? High Damping também é outro parâmetro que vem com ele. Dry, aqui, e tem alguns parâmetros adicionais aqui, perfeito? De configuração, tá? Em relação até a quanto esse reverb será acionado no som principal. O tamanho também da sala, outro parâmetro que tem. Então é um reverb bem composto, né? Você tem todos os parâmetros e até parâmetros mais avançados para reverberação. Então vamos lá. Eu vou tocar primeiro só a bateria total, depois a gente sola a caixa e a gente vê juntos. Vamos tocar para a gente ouvir só a bateria, né? Depois a gente sola a caixa e começa a ver os parâmetros do reverb. Olha só. Legal? Essa é a bateria. Então eu vou solar essa caixa para a gente começar a ver o reverb dela, tá? Eu estou mantendo a sequência do curso. Então no primeiro a gente fez a equalização, no segundo a gente fez a compressão. Então estou mantendo inclusive os canais auxiliares de compressão nela, tá? É evolutivo aqui, perfeito? A gente já viu também o pan e agora a gente está vendo a parte de reverbs, tá? Com base já. Então tá equalizada e tá já comprimida essa caixa, tá? Então aplicando o reverb após isso. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter o barramento F, tá? Tá 100% para o reverb e a gente vai trabalhar agora a caixa. Vamos ver. Eu vou checar o meu barramento antes disso, só pra gente checar ele. Se o sinal tá certinho chegando, vamos ver. A gente tá no barramento F, vamos ver. Aqui, ó, isso mesmo. Esse barramento, tá, ó.
a caixa certinho. Então vamos lá. Eu vou já trazer para vocês, para ganhar até um tempo, tá? Um snare, tá? Uma sugestão aqui, baseado no snare, e a gente vai... Essa música tá 120 BPM. Então, o que a gente viu lá, né? O decay time máximo de meio segundo, a gente já viu no começo do vídeo, tá? Depois a gente vai ajustar isso também. Vamos lá, só ouvir com agora o reverb. 100. Repare que o som da caixa é bem seco, sem o reverb, ó. Com o reverb agora. Legal? Então, para 120 BPM, o decay time 0.5, tá? Que é o 500 milissegundos. Vamos acertar ele. Conforme você aumenta esse decay time, a caixa vai ressoando mais tempo. Vou agora colocar 1, 2, pra gente ir ouvindo, ó, tá? 0,5 de novo. Um. Dois, por exemplo, então ela vai ficar 4 vezes soando. Você vai ouvindo a caixa e ela vai ficar ressoando. Agora, 4 segundos é 8 vezes o que a gente tinha calculado, vamos ver? Tá? Olha só, ela continua ressoando mais tempo, olha só. Tá vendo? Então, quando a gente viu como calcular o decay time para ela finalizar antes da segunda caixa, olha só. Então, decay time 0.5. Decay time. Então, o decay time, tá? Vai te dar uma ideia se esse som vai durar muito mais tempo ou menos, ok? Esse 0,5 ou 500 milissegundos é o decay time até o outro instrumento começar a soar, ok? Nesse BPM. Então vamos tocar novamente e ver as diferenças, né? Um decay time muito curto, basicamente o som ele vai perder rapidamente a sua energia, né? Então o reverb vai ficar bem mais seco. Vamos lá? Decay times muito maiores, o som continua ressoando muito mais. Legal? Então você vai trabalhando com esse parâmetro decay time do reverb, né? Para você analisar a profundidade que você quer, né? Um pouquinho mais, ó.
O pré-delay, então eu vou deixar um decay time de 1 aqui, pra gente ter esse reverb, mais tempo, né? E o pré-delay é o tempo entre o som principal, o som seco, né? E a ação do reverb. Então vamos lá, dois parâmetros, decay time e pré-delay. Vamos falar um pouco do pré-delay. Então ele já começa junto com o som reverb, tá? O pré-delay maior, muito maior, ele vai começar a partir de 0,20 segundos do som. Vamos ver, tá? E ele vai durar 1 segundo, olha só. Tá vendo? O reverb você ouve ele deslocado 0,25 segundos depois. Fica até estranho, né? Esse preset, a sugestão dele, eu vou carregar o que ele sugere, pelo menos nesse preset, ó, ele trouxe 75 milissegundos, né? E 1 segundo do decay time, olha só. Sem ele. Tá vendo? Então a gente já mudou a característica sonora da caixa, né? A reverberação criou uma ambiência na caixa, você tá realmente colou mais e criou uma boa ambiência. Então esses dois parâmetros que eu queria trazer nesse vídeo para vocês. A partir de agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar instrumento por instrumento, né? Na bateria, guitarra e ver a parte de reverb vocal também, o reverb de cada um dos instrumentos nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Falamos dos principais parâmetros do reverb, né? Lembrando que o tipo do reverb é o ambiente, quanto esse sinal vai ser absorvido pelo material do ambiente, o size é o tamanho do ambiente, né? O decay é o tempo para o sinal sumir totalmente, acabar toda a energia dele, né? E o pré-delay é o tempo pro reverb começar a agir sobre o som principal, tá? Esses 4 parâmetros são muito importantes. Depois você vai ter o low cut, high cut, são parâmetros adicionais, depende do seu reverb mesmo, tá? É isso que eu queria trazer para você. Depois a gente vai ver que instrumento por instrumento, como aplicar reverb para ajustar cada um dos instrumentos, para vocal, para bateria, tudo isso, já nos próximos vídeos. Seja muito bem-vindo ao canal. Você que é novo, já se inscreve, né? Ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha, verifica sininho e like, que amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai continuar vendo um pouco mais de reverb. Até o próximo vídeo, tchau!